Olá, gente. Vamos iniciar mais um Arte e Militância. Esse programa que tem como propósito trazer à tona um pouco da história de vida de uma pessoa que vem contribuindo com a produção cultural artística cearense. E hoje nós temos o privilégio e o prazer de trazer Francisco Ivo, um artista da área da produção visual, né? Então, antes de começarmos aqui com ele a história de vida dele, eu vou passear um pouco pelas obras de Francisco, mostrando aí um pouco do meu instrumental e vamos mostrar um pouco assim um pouco da produção para vocês sentirem, né, a energia da obra desse artista. É isso aí. Começamos com essa instrumental Caminho de Luz e vimos algumas obras do Francisco que ele vai no decorrer da nossa conversa falar sobre sua produção, suas obras. Mas inicialmente eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje, Francisco Ivo. É um privilégio estar com você aqui. Tá bom, muito obrigado, né? Aqueles que nos assistem. Estou muito feliz aí pelo convite, né? E muito agradável o local. E estar ao seu lado com essa música maravilhosa é tudo de bom. Vamos lá. Então vamos nessa, né? Eu queria, Francisco, que você falasse, eu vi aqui que você nasceu ali no final da década de 50, aqui em Fortaleza, ali nas mediações da Gentilândia, né, por aqui. Então eu queria que você falasse um pouco disso, da sua família, né, desse primeiro momento aí da sua vida. Então, eu nasci na Gentilândia, na rua Adolfo Erbster, e foi uma infância bem bacana, assim, né? O bairro ainda era bem, vamos dizer assim, não tinha ainda asfalto, não tinha muitos carros, né? Os ônibus passavam de vez em quando. Então, é isso. Então a gente Adolfo Herbert fica aqui perto da Praça da Gentilândia, fica né? depois, né? Depois. Descendo um pouco mais, ali pela Valdério Show, acho que descendo da terceira rua, paralela Padre Francisco Pinto, a Eu sei, próxima. aí entra e o canal, né? Entre a praça e o canal Isso. ali Depois o da canal, aí Jardim América. Então a Jardim Gentilândia vai América. até ali. Em que altura? Sua casa era na altura da praça? Não, ficava mais para próximo do Presidente Do Vargas, né? PV. Da Marechal Deodoro ali. Então a Sim. gente ficava ali então, como eu disse, foi uma infância bem legal. Estudei no Colégio Capistão de Abreu. E os seus pais? Os meus pais nasceram em Lavras da Mangabeira, Sei. né? O nome Então, deles, como é que eles eram? Tasso, Então. Tasso e Ilma se Sobrenome, conheceram como é que é lá. as famílias? A família do meu pai é descendente de família Câmara, né? Mas mudou de nome, e coisas que vão acontecendo em família. E naquela época, o meu bisavô mudou de nome, tirou Câmara, botou o Ivo. E aí, Sim. novos que vieram depois dele, filhos e todos, o sobrenome prossegue. A minha mãe, ela é descendente dos Augustos, de Lavra do Mangabeira, da Federalina, aquela história toda do coronelismo e tudo Essa é a mais, primeira, né? né? A pessoa, né, reverenciada como primeira mulher que Isso, estabeleceu assim, uma liderança, né? exato. Política muito forte, né? E, Sim. segundo a literatura, cerca de 200 anos no comando da política local, né? Então, Quer dizer que você é é essa conterrâneo do Nonato transgeracionalidade. Luiz. O Nonato Luiz, ele é, sim, eu nasci em Fortaleza, né? Ele que nasceu em Lavras. Agora eu fiz aqui É, uma uma melodia dele. lembrança dele, né? Então, eles vieram de lá já casados? Já casados, chegaram aqui na década de 50, talvez 53, 54, por aí.
Eles E aí, migraram para profissão, para questão profissional? O que o foi? meu pai, ele, no início dos anos 60, ele passa a trabalhar nos Correios por concurso, né? Sei. E aí aposenta-se pelos Correios e a vida inteira funcionário pelo A gente Federal. chamava Tasso, você chamava Tasso? Tasso Tasso, de Oliveira e uma Tasso Ivo. Correios. Aí ele foi trabalhar nos Correios aqui em Aí ele foi Fortaleza. aqui em Fortaleza. Ele ficou. Todo o resto da vida profissional dele foi dentro dos Correios, né? Cuidava das linhas, dos telégrafos, né? É, eu sei. Era importantíssimo, era a forma de comunicação mais rápida que tínhamos, né? Você ia lá O no trabalho telégrafo. dele? Muito, bem Aonde- legal. Aonde era? Aquele da agência central dos Correios, né? Ali no centro? Sim, aí tinha os mercados de frutas no entorno, tinha as casas dos libaneses, dos árabes, enfim, Fortaleza tem Como é que muito você ia? libanês, Ia né? de carro? Você ia Não, a pra gente onde? ia de ônibus, pegava o ônibus ali praticamente em frente de casa, passava, descia na Praça José de Alencar e caminhava até os Correios. Geralmente passava na Praça eu lembro bastante, passava na Praça do Ferreira, ainda existia um mercadão. Tem um nome, mas agora eu esqueci agora. E aí comprava, meu pai gostava muito de fruta, né? E a gente comia abacaxi junto e era bem bom. Aquelas rodelas de abacaxi. Até Exatamente. hoje tem ali no centro de Isso, Fortaleza. Naquela uma tradição, região, né? inclusive, muito naquela região ali dos Correios, da Praça do Isso, Ferreira. Você passa ali, tem uns exato. carrinhos, né? Isso. Você compra as rodelas de abacaxi, eu- exatamente nessa área Então, aí. recentemente eu fui, né, lembrar um pouco. Eu vou sempre ali, eu gosto muito. E aí, nos copinhos hoje, né, mais organizado. Naquele tempo cortava assim, o sujeito já pegava aquela rodela grande, né? Tinha às vezes no pauzinho também, às vezes ele tinha Exato. enfiava assim vários, né? Mas e outras frutas, né, da estação, da época que também chegavam por lá. E sua mãe cuidava dos Minha mãe meninos? era de casa, né? Mas cuidando Sim. da casa. Nós somos 8 filhos, muita 8 gente, filhos, né? pois é, E sei. fora amigos. E era uma casa muito frequentada, assim, dos amigos dos meus irmãos. Era uma casa muito cheia sempre. Parentes. E desses 8, você é qual, assim? Eu sou eu sou o 7º. Quase o caçula. Eu sou quase o caçula. E são meninos Depois e meninas. vem- Você pode me dizer o nome São, deles aí? O nome dos claro. irmãos e irmãs? Tassiano, Tacito, Tarcísio, Tacilma, Roberto, Orlando. Eu não consegui Ele na desistiu sequência do aí tão T. bom, não, né? Ele começou Foi. no T e depois desistiu. Isso, Tasso, aí ele gostou desse T e foi, e depois mudou para Roberto, aí mudou para Orlando, mudou para Francisco e minha irmã Cláudia. Isso. Então são meninos, a grande maioria. São 4, são 6 homens e 2 mulheres. Certo. E tá aí, você nasceu quando eles moravam aqui na Gentilândia. Eles Nasci sempre já na moravam aí. Gentilândia, isso. Aí como é que foi? Fala um pouco da sua infância aí. Você começou a falar, mas eu queria que você falasse um pouco Foi infância mais. de bairro mesmo, né? A maior tempo que eu lembro é estudando no Capitão de Abreu, na parte de infância mesmo. Capitão de Abreu era aqui, esse que tinha aqui. Sim, ele hoje, um pouco antes do Shopping Eu Benfica. sei, eu fui professor de Muito educação grande. artística lá, que é um sítio, né? Sítio do Era imenso, coisa assim mesmo. professor Luiz Barros Leal, né? Então era muito grande, um casarão no meio dele. E ele se dedicava muito, assim, com muito carinho àquele espaço. Ele e tinha até chegou a ter um colégio. pedagógico lá, né? Tinha, Então, tinha uma coisa professor de educação diferenciada. artística lá. Então você estudou ali no Capitão Estudei ali. desde criança. Depois Farias Brito e Lourenço Filho, e aí fui para a Unifor. Mas aqui no Benfica, além. Você jogava bola aqui? Não, no Benfica eu não jogava bola, não. Eu era mais quietinho assim, sabe? Assim, mais de fazer outras atividades. Mas bola não. Meus irmãos, sim, gostavam Jogava muito bola. de bola. Ia no E PV? tinha muito lugar. No PV eu ia bastante, né? Tinha Torceu o quê? Fortaleza, né? Te agradei? Aí, Danilo, aí, Flamengo. Assim, né? Plenamente, não. Né? Preenchi expectativas, não, eu né? não, porque eu entendo as dificuldades de todo mundo, sabe? Hoje você não pode Aí falar você muito. ia torcer o Leão lá. Então, ia ver o Leão e também via todos. Porque os jogos era ali do lado, né? Era do não lado. Tinha Castelão ainda. E né? às vezes... Não tinha. E às vezes você... Tinha um negócio que chamava Hora do Sem Grana, Hora do Pobre, né? É a hora do pobre. Tinha todo Eu o acho que show. Faltava 15, 20 minutos. Eu acho que uns 15 minutos. Aí entrava. Aí entrava e a gente ficava lá batendo papo, aquela coisa toda.
Tinha o conversando. caiduro, gostava do caiduro. Chegou a comer aquele caiduro aqui? Caiduro é É aquele... um É um sanduíche? pão de carne moída, aquele É, pãozinho, é rapaz. bem um bicho- provável, mas eu não lembro. Pô, Posso ter comido e sobrevivi, né? não, Então aquilo estamos ali aqui dava, contando a dava história. aquilo ali sempre dava, era fortaleza pra gente. Não fortaleza time, Sim, mas sim. Aí, força. tá Às vezes vendo? Tá na alma dele. a gente ia pro estádio. Pois é, eu jogava bola ali. Eu joguei muito no PV, eu jogava bola. Jogava sará, depois foi a seleção da escola, depois fiz umas coisas. Eu sempre gostei muito do PV, né? Aliás, eu gosto Bem muito aqui da agradável. Gentilândia. Eu tenho uma Aham. identidade muito grande com o Benfica. Uhum. Embora eu tenha morado pouco tempo aqui nesse bairro. E aí você se lembra de algumas mercearias, algumas coisas que tinha por ali, na praça, aquela praça da Gentilândia, na sua infância, Tinha o como seu era? Milton na esquina. Tinha o seu Joca um pouco mais acima na Padre Francisco Pinto. Tinha o Chaguinha, Ah, já né? tinha o Chaguinha era Chaguinha, né? famoso, Que já ficou tinha. até pouco tempo aí Era... existindo. Minha mãe não gostava nada daquele lugar. Porque tinha Porque música. tinha, não, porque a turma bebia, né? Aí minha mãe, não vai pra Chaguinha, aquela coisa toda. E na pracinha ali, você se lembra de quê? Na praça, Ah, na exatamente. praça, assim, eu tinha colegas que moravam lá, mas eu não lembro mais o nome. A gente ia muito lá pra conversar, né? Conversar Sim. mais com as meninas, bater papo, conhecer, Na enfim, década de coisa de 70 teve 70. uma feirinha que era na terça-feira, uma feirinha de artesanato, não sei se Uhum, você... Que o Eurico Bivar expunha muito lá, sabe? Eu uhum. conheci o Eurico expondo nessa feira. Uma feirinha que tinha de artesanato toda terça-feira na praça, aí ele levava aqueles índios bonitos que ele fazia, Uhum, né? uhum. Grande artista plástico, Eurico Bivar. Então você estudou ali e a pintura aparece em que Então, a momento? pintura, eu acho que sempre, né? Quando a gente gosta de arte, se interessa por arte, ela já está na tua vida sempre. Mas em casa tinha incentivos, assim, tinha trabalhos de um artista de família, também descendente lá da dona Fideralina, que era assim, a da Mora. Ah, grande Senhora da Mora, Ela é né? tia-avó da minha mãe, né? Ah, então... Aliás, ela é tia da minha mãe e minha tia-avó. Então, lá em casa tinha quadros dela. E eu gostava muito também de quando eu Ela voltava da chegava a escola. conviver lá com a sua família? Sim, ela sempre que vinha a Fortaleza, ela passava sempre lá em casa, tomava um café, ou tinha um almoço muito demorado e de muitas histórias, e ela era muito esperada, muito aguardada, né? Aquela tia artista que mora no Rio de Janeiro aí nos anos 60 e né, alguma coisa, anos Você era 70, garoto, anos menino, né? 80, nisso, né? E aí a gente recebia, ela ia lá em casa, era bem legal. Eu tenho Aí boas via os lembranças. quadros dela. Aí tem, né? Tinha quadro delas, isso já me chamava atenção, pela própria história dela também, né? E depois o Malc, né? Abre-se o Malc. E quando eu ia pro colégio, Capistrano de Abreu, eu no retorno geralmente entrava. Então era aquele espaço com, sei lá, eu devia ter uns 8 anos. O mal que ele se refere é o Museu de Arte De arte Contemporânea contemporânea aqui, da UFC, para bem as na esquerda. pessoas que, né, não são de Fortaleza. A Isso. Gentilândia é um bairro que fica próximo aqui ao centro, né? Um bairro de assim, características universitárias, porque comporta a reitoria da universidade, né? E o Isso. mal que é o Museu de Arte Contemporânea da universidade. E aí ele saía aqui da Gentilândia, ia para um colégio que era perto, né? Passava ali em Cruzava frente. lá e no retorno, geralmente já estava aberto, né? E praticamente eu ficava sozinho lá, já apreciando Raimundo Sela, né? Aí já olhava os Olhando os quadros. trabalhos, o Bandeira, né? Antônio Bandeira, dois grandes artistas visuais do Ceará. E também o que me chamava muita atenção era a Fonte dos Cavalinhos. Não sei se você chegou a Eu pegar. sei, a fonte Que do... existia uma rotatória, 13 de maio com a É, universidade. Você vê como tinham poucos carros, né? Ali tem uma rotatória. Então ali tinha a Fonte dos Cavalinhos e era o referencial de escultura. A Fonte dos Cavalinhos. É que atualmente se encontra na Praça do Tribunal, que foi Tá o Centro Cultural do Banco do Banco do Nordeste, Nordeste, agora é o exato. Tribunal de Justiça Federal, né, ali no Exatamente, centro, é né? isso aí. Aqueles cavalinhos ficavam aqui, então na Avenida da Universidade com 13 de maio. Isso. Aí, eles vêm primeiramente para a praça chamada Lagoinha, né? Da Lagoinha, eles vêm de lá, da Lagoinha. Trazem para lá, primeiramente, depois vêm para aquele local. E depois... Depois fica um tempo aí todos perguntando por onde andam os cavalinhos, por onde andam os Esses cavalinhos. cavalinhos andam, né? Até que eles apareceram lá Eles nesse estão local. lá, né? Estão lá. Eu acredito que sim, eu passei ultimamente. Sim, é o patrimônio, né, da nossa cidade. Patrimônio né? lindo, vieram da Escócia, no mesmo período que veio Perfeito. Ele aquela produção faz de ferro do parte Zé de Alencar, do né? Alencar, do mercado, daqueles mercados desse Dos período três do ferro, mercados, né? É. Exatamente.
início Belle do Époque. século XX, no início do século XX, Fortaleza, né? Exato. Crescendo em função da Isso. exportação do algodão. E aí você começa a produzir em casa. Aí eu começo a produzir em casa e meus primeiros contatos com óleo, né, tinta, foi no início dos anos 80, onde eu faço algumas coisas, mas logo depois faculdade, e aí você para, Pois é, aí tempão. você na escola de segundo grau ali no Farias Brito pintava, mostrava alguns desenhos ou Não, nunca não? tinha participado de nenhuma exposição, aqui eu nunca participei, até que, quando eu já estava na faculdade, eu pintei um trabalho, e esse trabalho ele foi exposto na Unifor. Ele falava sobre uma greve, não deu certo, deu problema com o quadro, foi censurado, enfim, e a coisa não aconteceu. Ele está nessa leva que você enviou aqui pra gente, não? Não está, porque eu nunca fotografei esse trabalho, sabia? Sim, aí você foi fazer Unifor, mas aí você foi fazer que curso? Eu fui fazer geologia. Por quê? Foi... Eu acho que com a minha... eu descobri que geologia você podia viajar muito, né? Porque você ia tá em contato com praia, natureza, a possibilidade de estar no campo, em vários lugares e fazendo o teu trabalho, né? O geólogo, ele conta um pouco de história, né? Ele conta aquela evolução, o que aconteceu naquele ambiente, já em termos diria Euclides da geologicamente. Cunha. Então, o que acontecia Engenheiro com as rochas, na área né? da geologia também. Então, aí eu fui, me interessei bastante pela geologia, deu certo para mim, né? Eu concluí o curso e estagiei lá no Labomar, que é o Laboratório de Sei. Biologia Marinha da UFC. E depois eu fui para o Rio fazer uma Mas nesse período que você especialização. fez o curso e que fez esse estágio, você pintava, além desse quadro da greve? Já pintei, tem algumas coisas. Tem um trabalho que eu fiz de um show do Fagner em 82. E são poucos quadros que eu consegui preservar dessa época. Eu acho que são 4 quadros, mais ou menos, que eu consegui. E De sua formação 82 até a chegar nesses 88. quadros, como é que foi sua formação? Para chegar nessa pintura desses Não quadros? tive escola de arte, né? Eu fiz alguma coisa no Rio, eu fiz um ano de... Mas eu digo aqui ainda. Não, aqui eu tive uma professora, eu tô lembrando agora, perto de casa, que ela me deu primeiras noções de desenho. Como era o Foi nome bom. dela? Ah, não consigo mais Será lembrar. que Não, era aqui na infelizmente. Gentilândia? Você Era ia na lá estudar Gentilândia, desenho? ia lá estudar desenho. Estudava um pouco com ela. Que massa. E depois não tive mais, assim, outras escolas, outras possibilidades. Qual era? Anatomia? Era desenhar figuras? Como é que era a aula lá? Um pouco de anatomia, mas também muito... Ela gostava muito de botânica, sabe? Eu lembro que ela fazia belos trabalhos de aquarela Que pena que você não lembra o nome dela, Pois né? é, uma pena. Mas um dia eu vou fazer uma Importante isso, pesquisa. porque esse programa a gente tem puxa muito essa história da história de vida, né? Porque às vezes você vai descobrir, aí você lembra uma coisa que você não estava ali Exato, né? no seu currículo, mas você diz, rapaz, aquele negócio E aí. tem uma coisa que você deixa a gente tão à vontade, que a gente vai contando e lembrando aqui ao mesmo tempo e refazendo o trajeto, É legal. Isso aqui é a história de vida, o propósito é esse. Aí, então você fazia ali, pintava esses quadros do Fagner você fez por quê? E para quem? Então, esse quadro, uma coisa que o artista tem é o que eu vou pintar, que tema eu vou pintar, né? E um deles eu gostava muito de registrar, assim, acontecimentos. É como se fosse um fotógrafo, vamos dizer assim, do dia a dia, do social. Eu gostava dessa possibilidade. E aí, um show do Fagner lotado, o Paulo Salazar. E eu fui ver esse show em 82, ele já estava um sucesso muito longo, né? Muito bacana o show. E aí eu pintei o trabalho. E esse trabalho ele tem uma história super interessante, porque ele ficou guardado comigo. Quando eu fui morar no Rio, levei. E aí ele continuou guardado. Era a figura dele, era? É a figura tocando num show, rodeado de gente. Um dia vestido de saudades vivas, faz ressuscitar casas mal vividas. Eu lembrei aqui a Revelação, porque o Revelação é 79, é do Quem Viver Chorará. Uhum. Em 82 já era o Beleza, ele já tinha lançado o Beleza, talvez estivesse no... Porque eu tenho, né, todos os Aquele que ele fez na Espanha? Pois na Espanha, que é depois do Quem Viver Chorará, depois o Beleza, e depois esse esse, que é o Anos, que tem uma música Mercedes Sosa. Traduzisse.
O nome Traduzisse. desse disco é Traduzisse, que Isso, tem ele exato. com Mercedes Sosa, que deve ser o de 82, por aí, Por né? aí. E alto sucesso, e aí eu fiz o trabalho. Aí esse Ele trabalho fica cantando guardado. assim, tá, que legal. Fica muito tempo guardado, aquela coisa toda. Um belo dia colocando na parede, depois eu tô usando, tirava e voltava. Então é como se fosse uma reserva técnica. Ah, eu sei. Aí, e tem interesse, vai acompanhando a tecnologia que vai chegando, né? Sei. Chega a internet, chega o tal do e-mail, fotografia digital, e tudo isso foi acontecendo, e eu, através da internet, começou os artistas a ter os seus sites. Sei, mas antes você vai pro Rio. Vou pro Rio, cara. É o trabalho comigo. Vamos devagar vamos devagar com esse andor. Com esse andor, né? Com o Santa de Barro. Vamos devagar, porque eu vou fazer a sua cronologia aqui. Eu me lembrei dessa história, tô com a revelação. Nesses dias eu fiquei sabendo a história desse solo, que é um dos solos mais emblemáticos do Robertinho de Recife. Tem... O Robertinho do Recife tá com uma barba grande agora, é isso? Tá. E ele tava contando a história desse solo, né? Porque Eu vi disse que isso ele aí. tinha perdido um filho, aí não queria Emocionante mais isso. tocar, né? Aí o Fábio disse, não, vamos fazer esse disco, esse vai ser acústico, não, né? Vamos lá. E ele disse que foi pro Rio, e o Fagner saiu pro almoço, não queria guitarra, tanto que a única guitarra desse disco, Em Vez de Chorará, é de Revelação. E aí disse que ele, né, foi o cara do almoço, o Fagner foi almoçar, o técnico disse, rapaz, vamos fazer uma guitarra aí e tal. Eu disse, não, mas eu não trouxe nada. O cara pegou uma guitarra pra ele, e aí quando ele ouviu, né, um dia de saudades, viu essa coisa, né, mexeu com ele fez um solo que é lindo. Eu não sei reproduzir o solo aqui, mas é lindo. Então, Bacana, é uma referência de história de vida. Daí eu quero saber, então, como é que foi você... Por que você foi para Niterói? Em que ano você foi? Como é que foi essa sua viagem aí? Eu saio primeiramente para Niterói para estudar, para fazer uma especialização na Universidade Federal Fluminense, já nessa área de geologia marinha. Como eu tinha passado pelo Labomar, que lá é Lagemar. Eu tinha passado pelo Labomar, tinha feito meus estudos aqui e fui fazer essa especialização de 6 meses em Niterói, lá no Lagemar, que pertence à UF. E logo depois eu fiquei empregado, fiquei trabalhando lá, fui trabalhar numa empresa, a qual eu só trabalhei em 2 empresas antes de criar a minha, né, em 96. E aí teve esse trabalho e tudo mais, e depois eu entrei no mestrado. Mesmo trabalhando, eu entrei no mestrado de Geologia Marinha. Então você ficou no Rio aí, em Niterói, de que ano fiquei a de que ano? 88 a 2019. Só quantos anos? 32. 32 anos lá. Morava em Niterói na maioria do tempo. Trabalhava em que empresa lá? Como é que era? Eu tenho uma empresa, né? Mas lá na época, antes de criar a sua empresa. A empresa era Geomap, ela não existe mais. Porque essas empresas acontecem... Era em que área que você Era atuava? geologia marinha, né? Nessa área de batimetria, sonografia, sísmica rasa. Não para petróleo, mas para a engenharia. Dava suporte. Nossos trabalhos é como se fosse o próprio geólogo de terra, o topógrafo, toda essa turma junta, né? Só que o nosso ambiente era marinho. Então, o nosso sistema de equipamento... Tem que mergulhar? Não há necessidade, porque a gente trabalha com equipamentos, né, que a gente chama de métodos indiretos. Isso aí. Então, através do som na água que Mas você retorna... não chegou a mergulhar? Não, cheguei não. Gosta do mar? Gosto do mar. Nada? Eu me salvo assim, uns 10 metros. Mais do que isso, complica. Aí você trabalhava nessa empresa e nesse período que você mora lá, mora sozinho? Como é que é a sua vida lá? Eu casei com Jane, minha esposa. Aqui no Ceará, eu vim casar aqui e depois a gente foi, né? Aí você a conheceu em 88. Nós dois somos geólogos, conheci na Unifor fazendo geologia. Era colega da Unifor. Da Unifor. Casou com ela aqui, já casamos fazendo faculdade aqui, ou não? Vai pra lá, depois volta. Não volto não, eu já fico lá mesmo trabalhando. Vim só buscar a Jane. Vim só casar e buscar a Jane. É isso aí. Aí vai morar em Niterói. Moramos em Niterói, Jane também é geóloga e trabalhamos até hoje junto na área de geologia. Maravilha. Desse casamento são quantos? Uma grande companheira, um filho só. Qual é o nome dele? O nome dele é Otávio. Tá com quantos anos? Otávio tá com 35. Ah, que maravilha. E também é geólogo também, não? Não, ele foi para a área de engenharia química. Na área de 2 geólogos em casa, né? Chega, né? Aí, nesse período de 30 e poucos anos que você mora no Rio, como é que ficam as suas atividades artísticas? Ficam um pouco
um pouco não, bastante paradas, né? Era muito trabalho, muitas viagens e tudo, e muito envolvimento, relatórios, cuidando de empresa, trabalhando com pessoas, ganhando editais, perdendo editais, Eu sei. enfim, era muita correria. O artista fica Ficou, latente ali, um ficou pouco ali, mas eu guardado. estava sempre nas minhas viagens, eu privilegiava assim estar dentro dos museus de arte, né? Em Rio e São Paulo, a gente também viajava sempre para São Paulo. Então a gente tinha esses contatos e fora das nossas viagens que a gente podia, quando viajava para fora, também visitar esses Eu sei. museus, galerias, a gente já começava a entender um pouco mais, né? Participando e vendo os Eu sei. grandes mestres, né? Vamos Se chamar preparando assim. para começar a sua produção mais intensa, era estudando, né? Isso. E quando eu chego no Rio, eu fui fazer uma academia de belas artes, fiz ainda um ano, em 88. Pois é, logo quando você Logo chegou, quando eu foi? cheguei, antes de casar, porque a gente casa em dezembro. Então eu cheguei em janeiro e eu viajava, ficava 15 dias embarcado, voltava, ficava 14, 15 dias em casa. Era Então, nesse Petrobras, era essa período, coisa de... a gente trabalhava para a Petrobras, eu Eu trabalhava em sei, outras empresas terceirizadas, né? eu sei. Então, aí eu ficava nesse período, aproveitando essa folga, também fazendo O esses curso, trabalhos de que arte. curso era? É um curso de pintura a óleo mesmo, cultura livre, né? Ali no centro do Rio, ali pelo Lavradio, aqueles casarões antigos, ali perto da Petrobras, perto da Catedral. Por aquele Sei. ali tinha eu acho que não tem mais, mas existia um local era bem grande, era um casarão grande de esquina. Ali Sei. já você caminhando um pouco, checava na Lapa e tudo mais. Então foi um ano aí bem bacana, deu Você para ver aprendeu, muita fazia coisa. estudos, né, de Estudo, pintura, pintura, vários as cores, professores. né? Tendo vários Você se professores. lembra de alguns, assim, que marcaram um Você pouco? tá Não. puxando muito assim dessa Alguns memória, professores, que viu? às vezes tem um professor Tem artista que que. você diz, não, é que... Tinha um, eu não lembro o nome, eu sei que ele morava Ele morava em Paquetá. Sei. Ó, se for, daqui a pouco o nome sai. Ele morava na ilha de Paquetá, então ele estava sempre conversando com a gente e falando, e gostava muito de Paquetá. Ele era italiano, agora Sei. não. Aí. E Mas tá vendo? ele ensinava óleo, essas Ensinava coisas. óleo, conversava muito, falava dos grandes mestres, era incrível artista. Ah, que Incrível maravilha, artista. hein? E aí você resolve voltar para Fortaleza, como é que é essa Aí história passa aí? esses 32 anos no É, Rio, né? sempre Longos teve vontade de anos. voltar ou não? Eu achava que não ia voltar, sabe? Assim, não tinha essa intenção. Mas começar a mudar, né? A vida tudo vai mudando, né? Os trabalhos foram ficando. O que acontece é o seguinte, a área de petróleo vai para áreas profundas. Eu trabalhava muito raso, equipamentos, tudo mais, essa parte rasa. E a parte profunda, ela vai exigindo cada vez mais tecnologia de equipamentos, né? Hoje a Petrobras só fala em pré-sal praticamente, que é o Brasil está e tem grandes possibilidades de tirar cada vez mais petróleo desse chamado pré-sal, né? Então, esse pré-sal agora tem essa costa aqui desde do Amazonas até o Rio Grande do Norte. Esse litoral todo está dentro do pré-sal, né? A partir de uma certa profundidade. E aí essa coisa vai ficando meio mais difícil e tudo mais, vai modificando e os trabalhos vão diminuindo e a gente viu a possibilidade de começar a retornar, né, para cá, já tinha um local que a gente ficava aqui, né, e tudo mais, apartamento, e aí a gente foi ficando. Sempre vinha, organizando, um dia talvez voltasse. Ficava com preguiça de voltar quando Aí vinha. esses períodos vindo aqui, eles foram ficando cada vez mais longos. Quando 2019 para 2020 começa as notícias da pandemia. Entendi. Aí quando foi 2020, dia 19, eu acho que de março, fecha tudo, né? Inclusive aeroportos, e a gente não pode mais retornar pro Rio. E aí a gente fica aqui e se envolve cada vez mais com os colegas aqui das artes, né? Então você vem, então quer dizer, você volta em 2020 em função da pandemia, se estabelece em Fortaleza. Isso. Aí, por retorno para o Rio, ficamos quase um ano e meio sem poder retornar, praticamente, né? Eu sei. Com essas dificuldades todas de retorno. E aí a gente começa a desmontar o que tinha lá, escritório, essa coisa toda, né?
E aí nossa vida passa a ser muito mais aqui do que lá. E vem para que bairro? Gentilândia? Novo, não? Não, não. A gente ficou ali pelo Cambeba. Pelo Cambeba, né? É. Perto daquele verde do Cambeba. Isso, ali perto da casa que a gente chama Casa de Alencar, né? Por ali Eu por perto. sei. E aí você começa a sua produção mais intensa nas artes visuais, então, nesses últimos 6 anos, né? 7 Exato, anos. exato. Na pandemia você... Eu já tinha retornado no Rio, lá em 2014 eu já tinha retornado. Eu sei. Já tinha começado a trabalhar mais, já estava colocando meus trabalhos em editais para expor, né? E vão me chamando, eu vou ganhando. E aí eu exponho em Brasília, eu exponho em Campinas, eu Tem vou algum expondo. desses trabalhos que você trouxe aí desse período lá do Rio Tem, ainda? eu queria. Tem uma capa de um livro que ele diz exatamente Danilo. quando eu começo, é a primeira figura Mas vamos seguir um pouco na essa cronologia sequência. das Esse obras, né? aí. Esse aí foi. Fortaleza tem um salão conhecido das artes, Salão de Abril. É. Mas o Salão de Abril ele tem que ser um salão em abril. Não me venha com a história de fazer Salão de Abril em novembro, dezembro, porque abril já passou, né? Agora só do próximo ano. Eu sei. Esse foi o ano que os artistas tomaram conta, sequestraram Exato, o Salão de sequestrado. Abril. E eu estava no Rio e mandei um trabalho que vem na sequência. Eu até tenho um texto Que nesse. ano foi que vocês 2017. Vocês sequestraram o Salão de Abril? Aí eu mandei esse trabalho. Ah, Esse trabalho legal. chama Iracema em Mundaú. Eu estava trabalhando uma série sobre o Rio São Francisco. Aproxima um pouquinho. Aí você começa a me perguntar o que tem a ver a Iracema. Não, Mas aí eu entrei tudo numa. tem a ver. É. Tudo tem a ver Eu entrei na nessa imaginação do realmente. artista. E a modelo, eu precisava de um modelo para fazer. O modelo você conhece, esse é a Florinda Boca, uma atriz cearense, Eu né? sei. Dos anos 70, 80, né? E fez muito sucesso na Itália e tudo mais. E ela tem exatamente uma foto assim e eu fiz o que trabalho. participa daquele disco do Fagner que você gosta. Daquele disco, ela participa, tem um poema dela, né? Que ele musicou, né? Se eu não me engano, alguma coisa aí com o Fagner. Ele tinha uma. Né? Froberlis. Não, você pode estar. Não, Florinda Boca? Ela tinha alguma coisa com o Fagner, não sei, uma relação de amizade, não sei o que qual era, mas que esse trabalho foi feito então para o Salão de Abril E do sequestrado. 2017. 2017. Você morando no eu Rio, enviei você mandou. E ele foi. Foram Selecionado. 7 espaços em Fortaleza. Foi uma exposição extremamente democrática. 7 espaços de Fortaleza ocupados pelos esses artistas que um certo grupo sequestrou temporariamente um sequestro do bem. E fizeram em abril mesmo. Não, isso já era final do ano, Ok. porque não tinham feito. Aí eles fizeram. 2017 é só fazer os cálculos e ver quem estava no comando aí na época, né? Não vou entregar ninguém, mas é rápido. Eu sei. Então isso aconteceu, não fez o Salão de Abril, perdeu-se o tempo e um grupo de pessoas, né? Teve essa brilhante ideia. E esse é o resultado. Virou livro e hoje faz parte da história. Que maravilha. Faz parte E da aí, história. nessa sequência, você produziu algumas coisas também fora para alguns editais em outros países. Esse trabalho, ele hoje está no Museu de Arte de Itu, esse que eu participei, lá do Firmeza. Ele foi para o Mini Museu Firmeza. Sei. E aí, na sequência, eu me interessei tanto pelo espaço que eu cheguei lá, era nome de... Não existia nome de rua. Não existia o nome, porque a frente do museu é colada praticamente com um muro eu passo o trem, eu não sei qual é a empresa. No Mudubim, do trem. Mudubim. Do antigo ainda passa, porque Sim, passa. essa linha que vai para o Macanaú, exatamente. Né? Passava ali. Então, tá lá, então sufoca, né? Tem aquele paredão ali, e o trilho, papapá, e sem nome, chamava a rua do trilho, e é muito longa. Aí eu pensei, mas por que não dá o nome da rua ao artista que morou aqui? Transformou isso aqui em um primeiro museu orgânico. Ele morava e já era considerado um museu, né? As pessoas iam muito visitar o casal, né? O casal, Nis e ele, né? Exato. E aí eu levei para o pessoal, para um vereador lá na Câmara e consegui, montei o projeto e tudo, fotografei, toda essa parte de localização e tudo, figuras aéreas, né? E aí dei o trabalho também do geólogo um pouco e do artista interessado, né? No assunto. E aí vingou, deu certo, né? Então hoje lá é Nilo Firmeza. Aí, Danilo, né? Que ele mandou, Nilo Firmeza, olha aí, com CEP e tudo, e hoje está lá. Rapaz, foi uma iniciativa, seu parabéns, né? Importante esse reconhecimento e essa sua iniciativa, né?
Mas você já estava morando aqui, aí. Aí eu já estava Nesse período morando da aqui. pandemia, você produziu muita coisa? Produzi. Tem um fato que você vai ver aí, que foi... eu me interessei por outras possibilidades dentro das artes. Foram as colagens. Entendi. Dias e dias e dias passando, e a gente dentro de casa, e o jornal era... De manhã eu gostava muito daquele jornal. E aí tem uma correspondente, que é a Cissa Malan, que ela é correspondente em Londres. E aí ela tinha, na sala que ela estava, tinha, aqui atrás, né, tinha um grande janelão, dando para um jardim bonito, verde, aquela coisa toda. E tinha sempre, ela mudava toda semana, 2 vezes, praticamente, a cada 2 dias, ela mudava um jarro de flores. E Jane me chamou a atenção. Olha aí, que flores lindas que ela põe ali. Às vezes era uma só, mas era bonita. Ela enchia, também ficava bonita. Então aquilo chamou muita atenção. E aí eu comecei a fazer, nos meus trabalhos de colagem e pintura, em telas, né? 30 por 40, o tamanho das telas. Comecei a produzir bastante nesse tipo. E sempre tendo esse janelão, que eu ficava com 2 mundos. Eu ficava com o mundo interno, como nós estamos aqui, como tivesse ali um grande telão, entendi. e a gente estivesse olhando para o mundo lá Aí de você externo. tem umas obras aí que você Tem mandou. Danilo, bastante. vamos mostrar esses janelões aí, que eu com fiz essas aí flores. com essas Isso período da pegadas. pandemia. Isso foi colagem, desenvolvendo né? técnica de colagem, mas o que? E hoje tem me acompanhado bastante. Né? Bota aí, Danilo. Tá na sequência aí. Vai jogando aí, Danilo, que a gente vai vendo o que eu podia... essa daí, a gente volta e vai chegar lá. Essa aí foi a exposição que eu fiz participei. Você tá vendo que são como se fossem bandeiras, tá vendo? Então, esse é um trabalho das minhas colagens da pintura. Essa daí já tem. Foi lá no Rio, foi no Centro Cultural dos Correios. Então, chamava-se Bandeiras e Cores Entre Nós. Então, era todos os trabalhos impressos em voal, tecido muito fino, e todos ficavam do mesmo tamanho. Então, ficou uma coisa muito bonita, assim, porque havia... tem o ar-condicionado, aquela coisa, e elas ficavam tremulando, sabe? Elas estão na frente, também tem atrás. Tem, foram 2 salões com cada artista, o seu trabalho impresso em voal, e foi uma belíssima exposição. Essa é a minha obra. Isso é uma mistura, né? Isso, olha, tem Frida, tem flores, tem uma homenagem ali ao nosso artista Zé Tarcísio, né? Eu vi ali um trechinho ali do direito, tem o José de Alencar. De Canidé, né? Exatamente, eu acho que aquela... Eu tenho 2 trabalhos do Zé dessa série, Carlos. Lindos. Eu tenho um dessa série, meu filho tem outro. Graças ali, consegui, né? A dele, assim, foi incrível. Danilo, vamos seguindo. Mostra outro trabalho que você tá na sequência aí. Esse primeiro aqui é um trabalho meu também, ele é colagem e pintura. E esse trabalho ele foi para a Índia. Essa é uma exposição na Índia, na cidade de Goa. Eu conheci ela é artista e tem galeria lá. E eu conheci numa residência do Japão, que eu fiz em 2023. Dá pra 22, são tudo de 22. Essa tela tá essa exposição foi em que cidade da Índia? Foi em Goa. Que maravilha. Dá para aproximar um pouquinho, Danilo, só para a gente ver os detalhes da obra. E aí você manda essa obra para lá. Esse original seguiu Correios normal e chegou no dia da abertura da exposição. O povo já desesperado. Já desesperado, cadê o seu trabalho? Cadê o seu trabalho que não chega? E ele chegou bem no dia da abertura da exposição. Então você já estava morando aqui em Fortaleza. Eu já estava. Que ano foi essa exposição lá? A exposição foi esse ano já. Agora, né? Esse trabalho é um dos mais recentes. A gente está misturando já as últimas cronologias, né? Os últimos 6 anos, de acordo com as suas obras. Vamos lá, Danilo, vamos passando para mostrar um pouco a produção mais recente do Essa aí conta uma outra história. Nós temos uma galeria chamada Artivo, que ela ficava dentro de uma cafeteria. Sua galeria. Era uma galeria com o nosso, né, artivo, com o nosso nome. E aí foi uma exposição que nós fizemos para lançamento do livro biográfico de um escritor cearense chamado Cláudio Aguiar. O Cláudio Aguiar, ele foi um dos... Ele é premiadíssimo e um dos grandes trabalhos dele é sobre o caldeirão lá do Juazeiro, né? Isso aqui, né?
Corre o sertão no mundo, a fama do caldeirão. Boa. Eu vou baixar esse tom aqui, um semitom aqui. Eu fiz uma obra. Eu acho que ele vai adorar isso quando ele ouvir. Eu fiz uma ópera com Rosenberg sobre o caldeirão. Boa, então eu vou chegar lá. O Suíte do Caldeirão. Rosenberg foi que fez a biografia a compilação biográfica do Cláudio Aguiar. Eles são muito amigos. Essa Eles se parceria. encontraram nos anos 70 lá em Juazeiro, Crato. Os dois fazendo a mesma pesquisa, Caldeirão. Corre o sertão mundo, a fama do caldeirão. Olha aí quem tá aí. Todos vivem na fartura, sem passar necessidade. Irmandade solidária, onde todos são iguais. E o poder de Deus é grande. E o poder de Deus é grande. Os profetas do sertão anunciavam a boa nova, que o Divino Espírito Santo pousará no caldeirão, e a terra de pedra e cactos virou pomar de fartura, virou jardim de beleza. Chegou na terceira idade do reinado do divino, onde há toda justiça, liberdade e igualdade. Feito a terra sem males, quem vivia sujeitado na peia do latifúndio, deixou a submissão e pôs os pés nas estradas, no rumo da Terra Santa, avejando o Cariri, no caldeirão da Santa Cruz, imaculada do deserto, nas veredas da Caatinga, pareciam formigueiros, viam levas e romeiros, vencendo serra e lajedo, suas letras aprendiam com Marina, professora, Sebastião e Isaías, cuidavam da Irmandade, e Severino Tavares atraía a multidão. Tanta gente em busca do caldeirão, em tantas léguas tiranas, traziam que possuíam suas mãos limpas e calosas, que o futuro principia, que o futuro principia, que o futuro principia. Isso aqui, Terra Sem Males, é uma parceria com o Rosenberg. Aí nós estamos vendo aí, aumenta aí esse coral e orquestra, suíte do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Só para ilustrar
mostrar um pouco esse momento que você mostrou. Isso é na sua galeria. Isso. Mostra aí, Danilo, de novo. Aí é uma instalação que o Rosenberg produziu Aí é para o aí são Cláudio. livros publicados pelo Cláudio Aguiar e no período de lançamento da biografia do escritor, compilada pelo amigo dele, o parceiro dele, Rosenberg Cariri. Nosso parceiro, nosso irmão. Eu mostrei aqui Terra Sem Males. Porque esse tema do Caldeirão é um tema que a gente tem um DVD, um documentário, né, Rosenberg, né? E quando você criou essa galeria, em que ano, onde ela fica? Essa foi criada em 2024, ela ficou até dezembro do ano passado, na Silva Paulé. E ela existiu, Durante esse período, hoje ela tá desativada. Isso. Nesse período, ela ficou aí 2 anos e a gente deve ter produzido aí uns 18 exposições. E aí deu um tempo. Aí deu um tempo, eu estou fazendo pós-graduação em gestão cultural lá na Unifor, termina ainda em 2027, em julho. E estou fazendo poéticas contemporâneas. Rapaz, você resistiu na geologia, mas não teve jeito, né? Eu estou sempre voltando às possibilidades de... A essência de artista falou sempre mais alto, né? Aí... Danilo, por favor, vamos mostrar aqui um pouco a sequência da obra dele aqui, depois dessa foto, porque nós já estamos aqui nesse momento contemporâneo, né? Aí é um conjunto de artistas plásticos, né? Isso aí foi um dos últimos encontros, até o nosso artista que o Vlamir participou, lá na Academia Cearense de Letras. Então a gente convidou, houve um projeto lá para falar sobre o livro Luzia Homem, né, Domingos Olímpio, e aí convidaram para fazer a curadoria, e nós abrimos uma exposição lá, convidamos alguns artistas que tivessem trabalho que eu pudesse utilizar. Nesse sentido, nós falamos dessa mulher, Luzia Homem, né? Maravilha, maravilha. Então aí estão alguns artistas, alguns colegas, o Vlamir tá ali. Tem muita gente conhecida aí, a Lana, né? Tem a Cristina, tem os artistas aí. Importante isso aí. Danilo, por favor, passando aqui as nossas fotos do nosso amigo pra gente. Isso aí já é... Esse trabalho é um dos mais recentes, você tá vendo? Que tem 2 mundos ali, né? Tem um janelão do Povo e tem um do lado esquerdo, The People, né? People era uma revista americana. Uhum. E aí eu fiz um exercício desse trabalho, que tá vendo? Que tem como tivesse um janelão que não tem nada a ver com o restante da obra, né? Então é outro mundo. Então o nome desse trabalho é Ópera Bufa. Então tem essa coisa do americanismo, né? Bem forte nesse momento aí dessas imposições. E fala tudo sobre isso, sobre esse tempo, né? E é uma mescla de técnica, você mistura colagem com óleo. Colagem com acrílica, né? E vou usando e vou compondo. Esse quadro está na sua casa. Esse quadro está agora. Esse quadro a gente levou para uma exposição em Paraty e eu ganhei um prêmio lá. Foi bem legal. Ele mais 3. Desse quadro e mais outro. Era uma composição com mais 3 quadros. Que maravilha. Do mesmo período. E ali do lado direito, que tem o Povo, ali eu joguei na IA. Isso é a marca do jornal, né? O jornal, exato. Porque, né, Povo e People, né? Aí a tradução aqui. Eu gosto muito também de usar dinheiro, né? Dinheiro que já foi usado, que é a moeda por papel, né? E desse aqui do lado direito, eu joguei na IA, pedi meu filho, jogasse meu nome e pedisse para ele fazer um trabalho. E ela produziu esse trabalho aqui do lado direito. E eu gosto muito mais do que eu fiz com a minha inteligência. Você misturou, foi? Misturei. Isso é IA junto com sua produção. Exatamente. Lá esse azul é IA. Exato. E o mais vermelhão é meu trabalho. Qual é que você gosta mais? Aproxime um pouco aí, Danilo. Deixa eu ver. Da IA ou... Não, eu gosto da composição. Eu gosto da composição. Uhum. Porque o contraste das cores, os temas, a diversidade de temas, essa coisa. Então aí tem o cinema, né? Tem esse... Eu gosto da composição toda. Acho interessante, inclusive, esse recurso, né? Hoje a gente tem esse recurso da IA aí. Tem toda uma discussão, né? Se o artista deve se apropriar desse recurso ou não, desse instrumento. Eu sou muito aberto, eu acho que tem sim que se apropriar. O da direita foi só um recorte, né? E aí também eu faço essa eu intervenho, ainda pinto mais por cima. Eu né? sei. É o que a gente tá fazendo no estúdio, faz uma base de violão, depois bota umas cordas e tal, vai misturando, né?
Danilo, vamos seguir aqui nessa sequência agora das obras, porque aí eu vou falar sobre. Ele vai falar um pouco sobre cada. Aí eu vi essa obra está aparecendo aqui só um recorte, mas ela é inspirada no grito, né? Isso, É o uma, período que a gente teve por lá. E aí eu fiz em que período essa você foi lá leitura na Espanha? Noruega em 22, Na Espanha. 2022. É Noruega. Noruega, E foi. aí eu me inspirei, mas coloquei no lugar de um homem, né? Eu coloquei essa mulher empoderada, assim, né? Isso é óleo. Isso é acrílico e colagem. Ah, legal. Danilo, vamos passando aqui. Isso é tudo obras mais recentes, né? É, de dois. Aí também, nesse mesmo período lá, Essa é a fiz essa mitologia brincadeira de nórdica, Ivor né? e essa mitologia nórdica, o Thor, né? De Ivor e Thor. É, E sempre tem os buscando Ivo, tem os também. Ivo lá, não tem os Ivo lá, não, é um Tem. negócio E meio. aí sempre eu vou buscando alguma coisa, ó, tá vendo? O geólogo ali com o martelo. Isso é IA misturado também Não, com isso aí essa, é só. Eu só tenho uma obra que eu usei um pouco de ar, aquela. foi aquela anterior. Isso aí é tudo Tudo colagem com. colagem e pintura. Aí eu uso guardanapo, uso coisas de outro e vou compondo até fazer. Qual a dimensão dessa tela aí? Ah, essa tela tem 30, tem 40 por 30. Maravilha. É inédito ou foi exposto em algum canto? Ela já foi exposta lá na Noruega. Maravilha. Vamos passando, Danilo. Olha aí. Isso é do mesmo período? Esse eu chamo de cadeira do criador, né? Então é essa cadeira ali preparada e a pessoa ali como tivesse o mundo inteiro sendo formado, eu não diria desabando, mas em formação. E esse criador ali sentado vendo a sua obra, talvez, né? Imagina-se. Muito impactante essa obra. Essa obra é óleo, né? Acrílico, é? Os meus trabalhos mais recentes são todos acrílicos Acrílico, e né? colagem, né? Que é parecido, né? O resultado é parecido. O acrílico é porque seca mais rápido, né, Vlamir? E um pouco mais de brilho, né? Do que o óleo, é? Qual é a diferença aí? Da própria, a base é uma só, mas uma é mais usa o óleo, a outra você pode diluir em água, né? A outra você usa uma terebentina, que são produtos químicos para diluir. Então, acho que é isso. É o tratamento. Tem pessoas que têm problemas com a óleo, né? Eu sei, Problemas de saúde. eu sei. E com a Ela acrílica não. Ela não tem cheiro, não tem. seca rápido, né, Vlamir? E seca Acrílico rápido. seca rápido, né? E custo, a nível de custo, é melhor o óleo ou o acrílico? A nível de custo, as tintas, assim. As tintas ela depende muito do fabricante, né? Mas eu sei. elas são preços assim muito muito parecidos. Entendi. Mas Tanto a tinta, acrílico como quanto óleo. mais, vamos dizer assim, melhor o produto, né? Como qualquer Tem outro. muita variação de preço entre as tintas, de Tem produtos? sim. Por exemplo. Ah, você pode comprar uma bisnaguinha de R$ 12, de 25, e aí depois vira 70, por aí vai. E o mais caro, assim. O mais caro, sei lá, R$ 500, R$ 1.200, e a coisa vai Uma ficando, antialérgica, vai né? virando Tem aquelas que são cada vez antialérgicas e mais. tal. As importadas são muito caras, né? Produzidas na Europa e tudo. Aí Estados Unidos também é um grande custar produtor. R$ 1.500, uma Pode, bisnaguinha. dependendo da quantidade que você também tem lá dentro, né? Porque aí tem a paridade, né? Aí Da você usa o moeda quê? e. Intermediários? Eu uso as mais intermediárias, né? É porque isso não pesa, né? O quadro fica muito pesado. Vamos para frente, vamos. Olha aí, isso aí já é uma junção. Essa daí também. quando eu fui preparar a exposição do Cláudio Aguiar, a gente ficou 4 dias lá na casa dele, lá em Olinda. Ele mora em Olinda. Ele mora linda. Ele tá com quantos anos, o Cláudio? 81. 81 para 82. Eu queria muito que ele, não sei se o Rosenberg mostrou para ele essa suíte, porque o primeiro livro que eu li sobre o Caldeirão foi o dele. Depois, né, o professor Regis produziu outras obras, mas ele foi o pioneiro, se eu não me engano, no livro dele sobre o Caldeirão, né? Uhum. Sobre esse tema, né, Cláudio? E aí você fez esse trabalho. E aí eu fiz esse trabalho, aproveitando esse período na casa dele e conhecendo um pouco da história dos holandeses também, né? Dessa que a gente chama invasão holandesa, né? E Maurício Nassau ali ao centro. E aí eu fui pegando ali um mosteiro de São Bento, né? E alguns objetos da casa dele, né? Fotos de aquele galo ali na porta. A porta é da casa dele. Esse Samico, que é um grande artista pernambucano de gravura, ali no topo da porta, né? E era vizinho dele, Aham. né? Ele mora há muitos anos em Olinda, é?
Eu diria para você que sim, uns 10 anos talvez. Maravilha. Vamos passando, Ou Danilo. Muito mais. interessante. Você gosta muito de elementos, muitos elementos na tela só, né? Quase que um quadrinho, né? Quase que a Isso. ideia Tem de muitos um elementos. Cada objeto ele H. não entra. Parece um HQ também, em alguns momentos, como se fossem os Exato. quadrinhos, né? Isso. Ele não entra se não fizer parte Não vai Você faz por quadrinhos? Você acaso. faz Não, não quadrinhos? faço, não. Ele Mas não lembra, entra né? na Um pouco assim, composição. a construção, né? Um É. quadro ali, outro quadro e tal. Esse aí foi uma série que eu fiz de quanto vale uma obra de arte. Você tá vendo, tem um dinheiro ali. É uma moeda papel do Líbano. Aí eu também corto, coloco outras caras, sabe? Isso é colagem também. Isso é colagem junto. também. Essas obras estão com vocês. Isso. São mais Eu recentes faço agora. assim, olha, eu escaneio em HD em alta definição, e aí eu vendo até 10 cópias de cada trabalho. Ah, você vende Isso. a cópia Impresso. escaneada impressa. Em E Fine Art. ela vem em que suporte? Não, ela já vem com um quadro, já vem na moldura, Mas com é vidro, uma tudo tela, certinho. papel, É papel. papel na É, moldura, né? isso. Maravilha, Ivo. Em papel Fine Art e a gente chama de metalizado. Fica bem legal o resultado. Legal, vamos lá, Danilo, vamos mostrar aqui um pouco a produção. Aí eu fiz, né, esses retornos também na nossa cultura, aí é o Padre Cícero dentro de uma, que não caberia, mas dentro de uma igreja, né, bem grande. Você vê que já tem de novo ali a porte do jardim, né, essa coisa toda. E aquela mocinha sentada ali você vê das viagens, né? É como se fosse uma romeira, não é? Aquela dali é a Brigitte Bardot, ela tem uma... Aí o artista aí uma vai embora, foto que né? A eu imaginação aí vai fiz lá em embora. Búzios, então Junta tudo aí, o ela Padre tem uma Cícero, estátua bota dela. tudo aí. Jamais ninguém ia saber que trata-se de Brigitte Bardot, né? Só a não ser que o Sua artista que criou inspiração, diga, né? Pode ser E o Padre Cícero tá dentro de você vê que é um cinzeiro, assim, como se fosse de vidro, né? E lá no meio tem umas pessoinhas ali, mais ou menos, num cercadinho. Te lembra alguma coisa? Visitando ali, Isso. Aproxima um pouquinho a obra, Danilo, por gentileza. Ali, o cercadinho, né? Porque aproxima ali. É muito interessante, são muitos elementos, muitas cores. Eu gosto muito da composição das cores. Cadê as pessoinhas estão ali? Isso, estão ali de azul e tudo mais, estão compondo ali, estão no cercadinho, sabe? Se você lembrava de alguma coisa, eu não estou conseguindo. Diga aí. Não, é isso. E a Brigitte Bardot, ela tem essa estátua lá em Búzios, né? Que é muito visitada, e ela sentada sobre uma mala. Porque são várias telas num só, né? Ali, por exemplo, esse jazz, essa composição à direita, exato, é outra coisa. Exato. E ali ao fundo é outra obra minha, né? Às vezes eu também faço isso. Fotografo, colo, imprimo e colo e pinto de novo. Mostra um detalhe naquele vaso. Eu gostei muito da vegetação ali ao fundo, né? Tipo assim, uma serra, uma vegetação de serra, né? Legal. Então hoje você aposentou a parte da geologia ou está só nas artes visuais? Como é que está você hoje? Bom que não, eu continuo na geologia ainda, quando tem alguma consultoria, alguma coisa do tipo, né? Sei. Hoje a gente está nessa possibilidade dessas, vamos falar de negócios da eólicas offshore, né? Que são essas eólicas, essas torres dentro do mar. E também nessa parte de utilizar as areias carbonáticas para utilizar na agricultura como fertilizante. Isso é retirado da plataforma continental. São nossos recursos, né? Mas você hoje se dedica muito mais também às artes visuais. Eu acho que meio a meio o meu tempo está assim dividido entre um e outro. E tem outra peculiaridade que eu lhe perguntei, né? Você com esse broche aí. Você, além de ser membro do Conselho Estadual de Cultura há 4 anos, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Você também é do Instituto Histórico, né? Eu queria que você falasse desses dois. Eu tenho uma pesquisa sobre a comissão científica, que ela passou aqui pelo Ceará entre 1859 e 1861. E eu estava fazendo um projeto sobre o Amazonas e precisava falar sobre transposição. E eu me perguntei, como é que eu vou falar sobre transposição? Eu fiz do Rio São Francisco, que foi exposto em Brasília, e foram diversas fases de ocupação da bacia hidrográfica. Diversas, vamos dizer assim, possibilidades econômicas de gerar recursos, né? Utilizando aquela água, aquele recurso. E a última, né, vamos dizer assim, que o homem está fazendo, é exatamente essa transposição. E aí eu falei, gente, como que eu vou falar de transposição? Aí viajando pelo
Juazeiro, Crato, dei uma viagem assim de trabalho. E aí, Lavras, e aí vi que o rio, essa água entrava no Ceará e depois ele percorria o Rio Salgado e o Rio Jaguaribe. Aí eu falei, então eu vou ver o que é que existe na margem do Ceará e Rio Jaguaribe. E descubro, assim, de memória alguma coisa, falei, já eu acho que teve um negócio aí. E aí começo a ver, e foi um dos locais que a Comissão Científica mais visitou e mais deixou relatos, né? E nesse sentido eu revisito as obras do José Reis Carvalho, porque essas comissões, elas tinham sempre um artista viajante. Não tinha um fotógrafo, mas ela tinha um desenhista formado, né, pelas grandes escolas. Esse, no caso, o José Reis Carvalho, ele foi da primeira turma da Escola Imperial de Belas Artes. Ele foi aluno de Debré. Então ele vem para o Ceará e fica esse período, não direto. Eles voltavam ao Rio e voltavam para cá, dependendo do próximo percurso que eles iam fazer. E o José Reis Carvalho deixa vários trabalhos, e aí eu faço um retorno aos trabalhos do José Reis Carvalho. E aí eu coloco dentro desse meu projeto de transposição do Rio São Francisco, a comissão científica. Esse trabalho vai se concretizar em que tem um suporte, tem um produto final. Já teve exposição, são Tem todos aí em alguma óleo. coisa aí, Eu nem Danilo? não lembro se eu coloquei aí. Aí você recria mais ou menos os desenhos que esse artista deixou, Exato. percorrendo esses caminhos dos Isso. rios. Às vezes ele com a deixa um expressão. desenho inacabado, aí eu transfiro para outro local, né? Outra Ele fazia tela e nanquim, né? faço Ele fazia composições. nanquim, era A dele. lápis mesmo, e depois fazia o aquarelamento, né? Pintura com aquarelas, né? Aquarelava aquele desenho e assim iria deixando. Fez muita coisa. Aí você fez uma exposição sobre Aí esse eu fiz trabalho. exposição em Brasília, fiz essa exposição em Maceió também. E nos Correios daqui também, quando tinha Agora aquela. mais recentemente. Quando tinha aquela galeria ali dos Correios do Centro também. Eu sei. Tem algum cartaz, alguma coisa? Olha aí, Danilo, por favor. Como era o nome da exposição? Rio São Francisco, Ocupação e Transposição. Eu acho que tem um cartaz, alguma coisa. Rio São Francisco. Digita aí, Danilo acha. Sendo mais recente, você acha na internet, sabe? Rio São Francisco, Ocupação e... Ocupação e Transposição. Aí bota Francisco Ivo que você deve achar. E essa sua relação com o Instituto Histórico? Então, devido a essa pesquisa, né, eu comecei a ser indicado e por eu morava no Rio, me chamaram para ser membro correspondente do Instituto Ceará, que é o nosso instituto geográfico, histórico, antropológico, de muitas histórias. Né? Ali, aquele prédio magnífico, né? Para mim, aquele prédio ali, na Praça do Carmo, é um dos mais, eu considero um dos mais bonitos de Fortaleza. Exatamente. Né? E está bem preservado agora, está funcionando lá o Instituto Histórico está lá há um bom tempo, né? Foi reformado agora, Foi reformado, né? E está com sempre encontros. Você vai sempre lá? Sempre. Naquela sede? Foi. Lançamentos de livro, né? O Danilo achou aí, ó. Danilo, você é danado, hein? Não, aqui é só de 2000... Isso aí é como que eu estivesse falando da formação do Rio São Francisco. Pai, nem falando que eu tomei banho no São Francisco. Há 2 meses atrás, ali na Os rochedos, paredões. Eu fui aqui entre a Bahia e Pernambuco, porque eu fui para Canudos. Eu gosto muito da região de Canudos, eu tenho um trabalho sobre Canudos. Nós paramos, tomamos banho lá no São Francisco ali. Muito legal, né? Exatamente, entrando na saída de... Você pega a BR-116, né? Aí ela cruza ali. Ceará, Pernambuco, depois Pernambuco, Bahia. Aí a divisa é o São Francisco. Eu acho ótimo. Isso aí é a Porque Foz. o São Francisco é incrível, né, bicho? Um rio que você tem... E aí eu visitava, assim, pontualmente. Nascente, em Minas, aquela história toda, ia fazendo um pouco. Você pode voltar anterior? São 6 mil quilômetros, 6 mil é 8 mil quilômetros. Por aí, 6 mil e tantos quilômetros. 6 mil e tantos quilômetros, né? E esse trabalho... 5 estados, 6 estados, né? Olha, que ele percorre, 3, 4, 5... Minas, 6, Bahia, Pernambuco. Aí ele passa ali na divisa entre Alagoas e Sergipe, porque ele é a Foz dele, né? Aí ele virou trabalho de capa de esse trabalho aí, ele é a Foz do Rio São Francisco, e virou capa de um livro. Aí é que divisa entre exatamente Alagoas e Sergipe. Eu já estive aí, tomei banho nesse cantinho aí. E esse trabalho,
eu levei um biólogo comigo para ele falar Ah, sobre o Rio São Francisco, né? que E eu maravilha. precisava de umas informações assim rápidas de viagem, né? Se foi um projeto, você conseguiu algum Não, apoio não para consegui fazer? não. Eu aproveito muito as minhas viagens de trabalho, Ah, assim, do entendi. geólogo. Quando o geólogo vai, aí Aí eu lhe mandaram pesquisar o São Francisco, foi? foi, Aí você disse, eu não, vou não, vou não, não não, vou gosto não, não, vou não, vou muito não, vou não. chato esse negócio. Cara, você foi lá da Nascente, Fui lá lá depois de Belo Horizonte, ali onde ele isso, lá para nasce. os altos ali E e aí depois, vem. mas em períodos diferentes, assim, sabe? Ah, você não Acho que veio, não um ano chegou. e meio dava certo ir para Lima, Piranhas, não sei o que, a gente ia Que legal. E aí, colégio, quantas obras você produziu a partir dessa sua experiência? eu acho que umas 18 a 20 obras, Que é essa exposição, que é a né? exposição. Maravilha. Gente, nós estamos hoje aqui terminando um pouco a nossa conversa, né? Com o Francisco Ivo, esse geólogo, artista visual, né? Produtor de vários trabalhos, atualmente cada vez mais voltado para as artes visuais. Olha aí que obra linda. Isso é o São Francisco, é também, são as Isso aí barragens, eu né? misturei um monte de coisa. Isso aí tem um lugar no Piauí que chama Vale do Grito, se eu não me engano, ali perto de Pedro II. Aí eu vou tirando um pouco, né? Isso aí já é produção Já é recente outro também. projeto. Esse já foi um projeto sobre. é, um projeto que eu quis falar sobre diversas formas de criação do mundo, né? Como a religião vê, como a ciência vê, né? Você já fez algum trabalho sobre as falésias? Nesse trabalho do São Francisco tem eu pintei um trabalho. Eu peguei um vendedor de peixe do José Reis Carvalho, que é o artista que eu falei viajante lá, Sei. da comissão científica, e usei para pintar umas falésias, ele compondo, né? Ele, o pescador aqui, se deslocando Eu e as sei, mas falésias assim, ao fundo. especificamente, olhando essas falésias, Não, assim, pesquisando. uma série só de Ela tem um falésias, não. colorido tão Muito bonito, forte, né, é. rapaz? Muito lindo. É porque É. eu sou da região ali do Morro Branco. Eu sou suspeito, porque eu entro É, naquele labirinto, eu tenho uma casinha ali na entrada do labirinto, né? muito bom, show de... Aí aquelas falésias me fascinam. Aliás, todas as falésias, né? Desde as rochosas, E Capuí arenosas. também tem uma região limpa de Porque ali falésia muito é forte, ali né? aí no Picos, Redonda, né? Redonda, principalmente ali na Ponta Grossa, né? Isso, Ponta Em Grossa. Ponta Grossa. Aí de lá para cá. Mas, Iva, eu queria que você fizesse assim, uma palavra final. Se você quiser falar, você fale. Mas antes disso, eu queria ver como é que as pessoas lhe acham, como é que você se comunica com as pessoas. Eu tenho o Instagram, né? @Francisco Ivo Pintor. O Danilo vai E colocar tem o aí. meu Face também, é Francisco Ivo. Mas se a pessoa quiser conversar com você para você ir dar uma palestra, para você adquirir uma tela sua, é aí no Instagram, é? Pode entrar por aí, dar uma chamadinha aí que a Mas gente você responde mesmo? tranquilo, eu não Porque deixo tem um de... pessoal que diz Tem assim, bastante eu coisa que eu encontrei um não... artista ali, certo? Eu vou entregar o artista. Ali Um o artista, Rosenberg ali. um artista conhecido ali, diz, Ping, eu lhe conheço faz muito tempo, não sei o quê. Quando você estava começando, você já tocava violão, não sei o quê. Fala o seguinte, entra em contato com o meu Instagram. Pá, mandei 500 recado foi o contato do Instagram do cara e o cara nem respondeu. Não, Então, fica tranquilo. você responde aí no Respondo, Instagram, sou né? legal. Nesse, botou aí, né, Danilo, o endereço. O Danilo vai botar aí. Você pode dar palestra, né? Você dá palestra. Eu tenho palestras prontas da comissão científica, a gente fala de outros... Que esse outro trabalho, né? assunto. Tem do São Francisco. Isso, do São Francisco, isso pode compor também. E Eu sei. oficinas também de pintura, de colagem. Não, eu não, essa parte eu não, eu fico muito mais apreciando os colegas que gostam dessa, Vlamir de Souza. o Vlamir de Souza aí. E esse seu ateliê é em casa? Meu ateliê em Lá casa. no Cambeba? Lá no Cambeba, meu ateliê em casa. Produz todo dia? Nós estamos preparando uma exposição que vai em outubro, com as poéticas contemporâneas, terminando o curso lá, que eu te falei, lá do Casa da Vila das Artes. Um ano de curso. E aí nós estamos fechando essa exposição, por isso que eu estou trabalhando todos os dias. Eu trabalho São 2 quantos? horas. A turma tem quantos? Somos talvez 16 artistas Aí expondo lá. vai produzir. Cada um vai produzir seu trabalho como encerramento de curso, né? Nossa. E isso vai acontecer em outubro, se não me engano, dia 28 de outubro. 28? 28. Que maravilha. Então, você quiser falar mais alguma coisa, eu queria antes disso agradecer o nosso presidente, o Coni, que é uma pessoa muito voltada para as artes, incentivador, estimulador desse programa. Agradecer o Danilo, que está sempre ali fazendo a nossa parte técnica, edição e direção. O Vlamir de Souza, que nós começamos esse programa juntos já há quase 3 anos. Já estamos com quase mais de 170 pessoas construindo histórias de vida, né? Bacana. E aí você tem entrevista aqui de 2 horas, de 3 horas,
3 horas e meia, eu acho que foi o máximo, foi o Flávio Paiva, né? Mas é bom porque aqui você encontra os artistas, não só a obra dele, mas um pouco sua história, né? Como é que ele chegou ao momento que ele vive hoje. Então, eu queria lhe agradecer bastante, deixar aí o espaço aberto para você fazer a sua fala final. Então, eu queria agradecer, né, o convite, Vlamir, valeu. Muito bom esse papo aqui com você, Pingo. E dizer o seguinte, tem 2 momentos importantes que nós estamos vivendo. O primeiro deles é a eleição do CEPC para o próximo biênio. Já está lá, artista, vá lá, entre através do seu mapa cultural. Que é o Conselho Estadual de Conselho Cultura. Estadual de Cultura. É importante termos uma representante lá. Eu não serei mais representante, mais candidato. Eu já estou com 4 anos, agora passando a bola. E outro é muito importante que a gente faça, eu vou usar a palavra bancada, que a gente faça a nossa bancada cultural, bancada de artes, dos artistas, né, do trabalhador da cultura, lá no Senado, lá na Câmara, para que a gente deixe isso muito forte, mandando bom candidato, muito boa gente, para que a gente tenha cada vez mais sucesso nas nossas aspirações artísticas, né? É verdade. Porque sem isso aí fica difícil. Pessoas que fortaleçam o Sistema Nacional de Cultura, toda essa política que vem sendo criada, né? Então, nós estamos juntos aí nessa caminhada, né? Nós temos no Ceará pessoas que estão bem dentro desse universo cultural, especificamente, né? Vem de uma militância, de gestões que estão aí se colocando. Então, estamos juntos nessa luta, né? Fortíssimo. Desejando sucesso e batalhando também, contribuindo com essas pessoas. Então, quero lhe agradecer muito a sua presença, agradecer o Vlamir, que indicou, né, o seu nome para preencher aqui o nosso espaço, porque a gente traz muito músico, como eu sou músico, então eu tenho relação mais próxima com os músicos, às vezes com o pessoal do cinema, do teatro e tal, mas das artes visuais, embora eu goste, tenha parceiros, né? Sempre tive, né? Desde Eurico Bivar, passando por Descartes Gadelha, Ronaldo Cavalcante, Vlamir de Souza, muitos irmãos das artes visuais, mas não é minha área, então às vezes eu não conheço ali todo mundo, não me relaciono, mas fiquei muito feliz de tê-lo aqui. Parabéns por sua produção, por sua história de vida, né? Por seu engajamento e por essas obras lindas que você produz, né? Que nos inspiram, nos enchem os olhos de alegria, que são muito felizes, as obras são muito... Eu gostei bastante de conhecer sua obra, acredito que as pessoas também vão gostar aqui, que acompanham o nosso programa. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz de tê-lo aqui. Obrigado. Carinho também, tô especial por vocês aí, foi um bom momento aqui, né? De bate-papo. E aí, Vlamir vai lhe dar um presente aqui. Opa! Vlamir de Souza, aqui nós temos um presente. Gosto de presente, Vlamir. É o presente do Vlamir de Souza aí. Cara, que legal. Sua obra. Ficou ótimo, acho que eu vou. Aí, Danilo. Ficou show, cara. Olha aí. Obrigado, Vlamir. Vamos terminar então mostrando um pouco as telas do Francisco aí, a livre escolha, com um trechinho só de Siriará, porque eu nunca lembro dessa música, né? O que seria um Siriará? Siriará, o que seria? O que seria o Siriará? Siriará, o que seria? Siriará seria a vida antes de partida pro sul. Seria embolar cantoria ou seria o maracatu? Seria Bárbara gritando Marte morto, baobá, ou uma índia velando a morte do seu lugar. Seria Caldeirão conselheiro que o desgoverno manda matar, ou seria o andejo romeiro pela terra se rachar. Mostra os quadros, Danilo, que seria o Siriará. Siriará, o que seria? Que seria o Siriará? O Siriará, o que seria? O que seria o Siriará? Siriará, o que seria? Obrigado, gente. Gratidão, Danilo. Gratidão, Vlamir. Vamos embora. Obrigado, Francisco Ivo. Parabéns. Obrigado, valeu. Vamos embora, gente. Obrigado por acompanhar esse programa Arte e Militância. Axé de Luz. Valeu.